pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Salmo 31, de 1 a 11, a felicidade do perdão. Queridos irmãos e irmãs, que Deus possa nos abençoar, da graça e do amor de Deus. Hoje, a leitura vai nos levar a refletir algo muito importante na vida de todo cristão, na vida de todo aquele que realmente quer fazer a vontade de Deus. A felicidade que é, primeiro, ser perdoado, e a felicidade que também é receber o perdão. Quando a gente erra, quando a gente comete um erro contra alguém, e alguém nos perdoa, traz muita alegria. E quando nós confessamos o nosso pecado a Deus e sabemos da sua grande misericórdia, somos perdoados, isso é motivo de muita alegria ao nosso coração. Então eu vou ler partes e meditando, porque eu estou percebendo que assim o salmo fica mais claro, mais objetivo, e a gente consegue compreender mais os detalhes da palavra que Deus tem para nós. Salmo 31, vamos juntos à leitura. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Então o salmista já começa falando desta alegria. Feliz aquele que teve os seus erros, as suas faltas perdoadas e o pecado absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue, ou seja, não acusa de falta, e em cujo coração não há dolo, não há má fé, não há enganação. Essa palavra já começa nos despertando no coração aquele sentimento de alívio. Você que se confessa constantemente, com certeza quando você sai do confessionário, você sai com um sentimento de alívio, de liberdade, de leveza. Porque a nossa fé nos leva sempre a acreditar na importância do sacramento da reconciliação. E é tão bonito quando as pessoas compreendem a importância de uma boa confissão, de ter o pecado absolvido, de ter a oportunidade de recomeçar a vida de um jeito diferente. É bom demais, gente. Que coisa linda. E aquele detalhe que nunca pode ser esquecido, né? Quando você faz uma confissão sincera e verdadeira, vamos citar um exemplo mais claro para que você me entenda, né? Vamos dizer que você se confessou hoje, sexta-feira. E vai que acontece, né? Nenhum de nós sabemos. Vou citar o meu nome, né, para ninguém ficar assustado. Me confessei hoje, por exemplo. Vamos dizer que na segunda-feira Deus me chama. 275, é minha senha, né? E de repente eu vou para junto de Deus. Eu não sei, o plano de Deus é de Deus. Eu não sei o dia e a hora. Graças a Deus eu não sei. Mas só para você me entender. O pecado que eu havia cometido, né? Eu confessei ele até hoje. Esse pecado já está perdoado. Eu vou prestar contas para Deus no sentido de pecado, né? A partir de quando? Do momento que eu confessei até a hora que eu fui chamado. Olha a importância do sacramento da confissão, gente. Claro, eu vou pagar a pena, eu vou ter todo o processo diante do Senhor, mas o pecado já está perdoado. Que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu. Isso nós não podemos esquecer. É a palavra de Deus, né? Então, o primeiro passo, ter a certeza que uma boa confissão, que o arrependimento sincero e verdadeiro
nos aproxima de Deus e nos prepara para um dia alcançar a salvação. Aí eu te pergunto, há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não faz uma boa reflexão aí da sua vida e não procura um sacerdote, não faz ali, não despeja ali o seu pecado com o desejo de vida nova? Mas o detalhe é, gente, a confissão ela sempre tem que nos levar a um arrependimento sincero e a um desejo de não pecar. Não adianta a gente ir lá hoje e não fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício para não cair no erro novamente. Então, precisamos entender o real significado e o real valor do sacramento da confissão, né? Sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão. Enquanto me conservei calado, mirraram-me os ossos entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, esgotavam-se minhas forças como nos ardores do verão. Ou seja, o salmista está nos levando a dizer o seguinte, né? Quando ele ficou calado em si mesmo, quando não houve ali um arrependimento sincero, mirraram-se os ossos, ou seja, tornaram-se secos. A vida vai se tornando seca, vai se tornando vazia, pesada, difícil. Por isso que quando eu confesso o meu pecado, quando eu confesso os meus erros, eu sinto um grande alívio. Aqui o salmista até usa a expressão, vossa mão pesava sobre mim. Na verdade, a mão de Deus sim está sobre a nossa vida, mas é porque Deus é justiça, gente. Deus é justo. E quando nós cometemos erros, a nossa própria vida vai ficando pesada. Porque é erro em cima de erro, vai se acumulando, vai se tornando um peso em nossa vida. Isso nós estamos dizendo no sentido espiritual. Por isso que quando eu faço uma boa confissão, é como se a alma fosse liberta, fizesse uma varredura geral na minha alma e eu tivesse o meu coração curado, perdoado, livre, leve, solto. Ô bênção! Por isso que é tão maravilhoso quando eu faço uma boa confissão. Quando dentro de mim tem um arrependimento verdadeiro. Eu acho que eu disse isso foi ontem. Arrependimento, não remorso. Aquilo que me causa remorso, que me leva a ficar remoendo dia e noite, mas que eu não confesso, se torna apenas mais um peso em minha vida. Então eu cometi um erro, cometi vários erros. Confesse o seu pecado, se arrependa verdadeiramente e procure uma vida nova. É isso que vai trazer a felicidade plena no seu coração. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, vós perdoastes a pena do meu pecado. Ou seja, meus amados irmãos, tomar a decisão de fazer a confissão do seu pecado, do meu pecado, é tomar uma decisão sábia. É ter a certeza que Deus está pronto para perdoar, porque Deus é misericórdia. Está pronto também para perdoar a pena do nosso pecado. Então Ele está sempre pronto a perdoar. Então quando eu me arrependo, e muitas das vezes muitas pessoas quando erram, cometem um erro, quando alguém comete um erro contra elas, a gente desperta no coração tanto sentimento, né, de ódio, vingança, de raiva, e a gente vai alimentando tudo isso, né? Vai alimentando tudo isso. Então é tão difícil quando a gente toma a decisão de se confessar, de arrepender verdadeiramente do erro, do pecado, e aparece tanta situação para nos tirar, né? Para nos tirar dessa decisão. Por isso que é tão importante quando eu tomo essa decisão, tem que ser eu e Deus. Não é porque os outros estão obrigando, porque alguém falou você tem que fazer isso. Não. E nem é porque eu estou dizendo aqui agora. Claro que se o que eu estou falando está levando você a refletir um pouco sobre a sua vida, sobre a importância de confessar, de arrepender-se verdadeiramente, de começar uma vida nova, né? A cada dia. Então que bom que essa palavra te leve a uma confissão verdadeira, se preparando aí para o Natal, hein? Que bênção, né? Celebrar esse Natal com o coração, com arrependimento sincero e verdadeiro, isso é coisa linda.
é maravilhoso demais. Mas busque em Deus esse arrependimento sincero, né? Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade, quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Ou seja, eu confio em Deus em cada momento. Luto para fazer a minha parte, mas espero em Deus, busco em Deus e peço a sua proteção e o seu cuidado sobre a minha vida. Versículo 7, vós sois meu asilo, das angústias me preservais e me envolvereis na alegria de minha salvação. Eu gosto muito dessa expressão, vós sois meu asilo. Lá no Salmo 90 também ela vai aparecer. E ela sempre quer dizer proteção. Porque o que o asilo são aí para os velhinhos, para aqueles que são pessoas, às vezes foram abandonados ou são especiais. O asilo é proteção, aconchego. Vós sois minha proteção. Das angústias me preservareis e me envolvereis na alegria de minha salvação. Ou seja, Deus, ele sempre nos protege, ele nos livra, ele nos preserva de tantas situações e às vezes são situações que nós mesmos plantamos, né? Às vezes nós cometemos um erro em nossa vida e mesmo assim ele ainda nos protege de todos os reflexos daquele erro que nós cometemos. Isso é muito amor, isso é muita misericórdia. Versículo 8, vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deve seguir. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Olha o cuidado de Deus, a certeza que Ele irá nos ensinar, mostrar o caminho que devemos seguir, instruir e sempre com os olhos fixos em cada um de nós. Deus, ele respeita sempre a nossa liberdade, mas ele está sempre pronto a nos conduzir pelo melhor caminho, pelo caminho da verdade, do perdão, do arrependimento sincero, da misericórdia. E eu quero falar ao seu coração hoje, você que tem carregado muita mágoa, muito ressentimento dentro de você, faz isso com a tua alma não, meu irmão. Às vezes você está carregando a mágoa de uma pessoa, ficando triste, chateado com aquilo que aconteceu, e a pessoa está lá vivendo a vida completamente feliz, tranquilo, só está essa mágoa dentro de você. Então a decisão de perdoar é uma decisão que tem que brotar do fundo do coração. Não é olhar às vezes a razão te leva a continuar magoado, mas a vontade de Deus te leva ao quê? A um perdão verdadeiro. Então, da mesma forma que Deus nos perdoa, que Ele perdoa a nossa dívida, que Ele perdoa a nossa falta, nós somos chamados a fazer o mesmo em favor daqueles que estão à nossa volta. Dar o perdão. Quando alguém te pedir perdão, tenha a humildade de falar, está perdoado. Mas não carregue tal sentimento no coração. O Senhor toca nesse momento em pessoas que estão magoadas com pessoas da própria casa, da própria família. Misericórdia, gente. Deus não ia me revelar isso se Ele não quisesse tocar em você, meu irmão, minha irmã. Gente brigando por qualquer motivo na família, e isso causando grande tristeza, magoando a mãe, magoando o pai, magoando os filhos. Que o seu coração se arrependa de todos esses erros. Quem sabe hoje você dá um abraço forte em quem você magoou e peça perdão e se arrependa verdadeiramente. Talvez o outro não ouviu as palavras de esperança, ele vai querer te humilhar. Olha o que você fez comigo, porque é assim, né? Muitas vezes quando você procura o perdão de alguém, quando você pede perdão a alguém por um erro, a pessoa começa a jogar na sua cara um monte de coisa. E aí a discussão aumenta, né? Então, se acontecer, fique em silêncio. Porque o silêncio, ele incomoda, o silêncio é sinal de arrependimento verdadeiro, o silêncio é sinal de dizer eu errei e eu quero consertar os meus erros. Então, quando você tiver que pedir perdão a alguém, peça, independente do que o outro vai falar, pensar ou dizer. Mas quem quer a cura, quem quer o perdão verdadeiro precisa correr atrás. E às vezes pedir perdão não é fácil, mas ser perdoado é cura, é misericórdia, é bênção demais. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo não se chegam a ti.
Então Deus quer nos ensinar e nos instruir, e o salmista vai dizer assim: olha, não seja igual o cavalo ou o burro, né? O salmista foi educado. Não seja burro, não seja, como diz aqui, olha que interessante, não seja sem inteligência. Isso para nós mineirenses tem outra forma de falar, viu? Tem outra forma. Não queira ser um burro, um idiota. É assim, que só vai parar à custa de um freio. Não é assim que devemos agir. Tem muita gente agindo dessa forma. Desculpa, tá aí a expressão, tá aí no Salmo. Eu apenas traduzi de um jeito bem fácil de entender. Que às vezes tem gente que só vai parar quando é com a cara no muro. Porque está sabendo que está errado e continua teimando no erro, continua agindo de forma errada. Tem gente que sabe que está magoando a esposa, o esposo, os filhos, e continua fazendo o mesmo erro. Depois perde, e aí é tarde, né? Aí é tarde, aí não adianta chorar, não adianta se arrepender. Então é preciso pensar um pouco mais na vida. Nós não podemos agir somente vamos parar quando dermos com a cara no muro, né? Ou, como está dizendo aí o cavalo, o muar, que só vão parar quando colocar um freio, né, uma rédea na sua boca. É preciso acordar, é preciso pensar na vida. Eu não posso continuar teimando, eu não posso continuar agindo de jeito que fico machucando as pessoas, fazendo as pessoas chorar, fazendo as pessoas sofrer. Eu preciso mudar de atitude. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, exultais todos vós, retos de coração. Olha que coisa linda. A misericórdia do Senhor envolve aqueles que se arrependem verdadeiramente. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos. Alegrai-vos no Senhor, exultais todos neles, todos aqueles que são retos de coração, que erraram, mas que querem corrigir os seus erros. Quando há o arrependimento verdadeiro, há o perdão verdadeiro, há a cura, a libertação. Se todas as pessoas soubessem o grande valor que tem o perdão, já imaginou quantas curas e libertações iriam acontecer? Carregar mágoa e ressentimento dentro do coração, gente, não ajuda em nada, não serve para nada. Então tome a decisão hoje do perdão e tome a decisão também de ir a um sacerdote, fazer uma boa confissão, libertar seu coração, sua vida e reescrever uma nova história na folha em branco que Deus te concede no presente, que se chama hoje. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa leitura tão maravilhosa que nos levou a refletir a importância do perdão. Quando eu perdoo ou quando eu sou perdoado, eu sou feliz. Eu vivo feliz. O meu coração está liberto, está completamente lavado. Eu vos peço humildemente nesse dia de hoje, Senhor, visita tantas pessoas que me acompanham que neste momento estão com mágoa no coração, estão com sentimento de ódio, de vingança. Senhor, toca para que todos esses sentimentos caiam neste momento aos seus pés e que o perdão se derrame de forma autêntica e verdadeira, Senhor. Quantas pessoas escravizadas, como se estivessem mesmo com a corrente presa nos pés, presa nas mãos, com dificuldade até de conduzir a sua vida, porque a sua vida está pesada, de tanta mágoa, de tanto ressentimento. Toca, Senhor, nas pessoas que por qualquer coisa também estão ficando chateados, pessoas que são às vezes luxentas, que qualquer coisa ficam com raiva, não conversam, ficam, chateadas por qualquer situação que acontece. Dai-nos maturidade na nossa fé, dai-nos maturidade na nossa esperança, no nosso desejo de caminhar sempre na sua direção. Dai-nos, Senhor, um coração manso e humilde, que se arrepende dos seus erros e que procura sempre ser abraçado por vossa misericórdia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Sede santos, como Deus é santo, e buscai o perdão, buscai a misericórdia.
por que não se arrepender de forma verdadeira e não buscar a cura definitiva para essa dor que fica aí guardada no seu coração? E você, vai cuidar do seu coração? Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.